Os países em geral precisam consumir bens e serviços de outros países para atender todas as suas necessidades. Cada país vai vender, vai produzir aquilo em que for melhor. Por exemplo, existem países que possuem mais terras cultiváveis e vão produzir produtos agrícolas, tem países que são abundantes em mão de obra, tem outros que são ricos em produtos naturais, recursos naturais. Então, cada um vai oferecer aquilo que tem de melhor para o resto do mundo, porque vai oferecer a um preço melhor, provavelmente. Então, os países em geral comerciam o tempo todo. O que vai determinar então o comércio exterior? Na equação da demanda agregada, né, lá do PIB, C mais I mais G mais X menos M, a gente já explorou o C, a gente já explorou o I, a gente já explorou o G. A gente não comentou muito ainda sobre X e o M, e é o objeto da aula de hoje. Em X, né, a gente tem as exportações. As exportações, elas dependem de alguns fatores, por exemplo, a renda do resto do mundo. As exportações brasileiras, elas vão depender da renda do resto do mundo do que da renda nacional. Porque na exportação a gente está vendendo produtos para o resto do mundo. Quanto maior a renda do resto do mundo, mais eles vão consumir. Vão consumir mais dos seus próprios produtos, como também de produtos importados por eles. Então, aqui a gente tem o Y asterisco como sendo a renda do resto do mundo, né? A renda estrangeira. Quanto mais, então, os países do mundo em geral crescem, maiores serão as nossas exportações. Quando o mundo entra em recessão, né, a gente vai ter um impacto disso nas nossas exportações. Então, a gente está aqui com esse sinalzinho de mais. É uma variável positivamente relacionada com a exportação, né? A renda do resto do mundo e a exportação. A correlação positiva. E a taxa de câmbio também é um fator importante, né? Com relação à taxa de câmbio, quanto maior a taxa de câmbio, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre taxa de câmbio, maior vai ser a relação de exportação. Porque quanto maior a taxa de câmbio, quer dizer que o nosso produto lá fora fica mais barato, a moeda do outro país estará mais valorizada e nosso produto lá fora fica barato, a gente consegue exportar mais. Quanto mais apreciada a nossa moeda, quanto mais baixa a taxa de câmbio, já é o inverso, menos a gente consegue exportar, porque o nosso produto lá fora fica mais caro, uma vez que a nossa moeda está mais valorizada. Existem outros fatores também que condicionam a exportação. Esses são os dois principais, mas a gente pode falar a respeito dos preços relativos, né? Então, o nível geral de preços lá fora, quanto que está a inflação lá fora e quanto que está a inflação aqui dentro. Aí a comparação entre o nível de preços interno e externo vai influenciar as exportações, porque às vezes, por mais que a taxa de câmbio aqui esteja mais depreciada e o nosso produto lá fora fique mais barato, o nível de preços aqui dentro está subindo e o nível de preços lá fora está estável. Então, às vezes, isso faz com que o nosso produto não seja tão competitivo lá fora. Então, a gente tem que todos esses fatores. Tem a questão de barreiras tarifárias, então, às vezes o governo do outro país impõe barreiras tarifárias, isso também vai incentivar ou desincentivar a nossa exportação, acordos comerciais, tudo isso tem que ser levado em conta. Com relação às importações, né, as importações estão diretamente relacionadas com a nossa renda, né, com a renda interna. Quanto maior a nossa renda, mais a gente vai consumir, tanto de produtos nacionais quanto de produtos estrangeiros. Com relação a uma recessão, quando a gente entra em recessão, a gente vai reduzir o consumo aqui, né? A gente vai ter uma perda de renda e a gente vai também consumir menos, né?
Uma das variáveis utilizadas para entender se o país está saindo ou não de uma recessão são as importações. Quando a gente começa a importar mais, é um sinal de que a gente está melhorando. A taxa de câmbio já tem uma relação inversa. Quanto maior a taxa de câmbio, menos a gente vai importar. E quanto menor a taxa de câmbio, mais a gente vai importar. Então, quanto mais depreciada a nossa moeda, mais caros os produtos estrangeiros ficam aqui dentro. Então, vai compensando cada vez menos. E quanto mais baixa a taxa de câmbio, mais baratos os produtos estrangeiros ficam aqui dentro. Então, essa relação inversa. E como que podem realizar essas transações de comércio? Por meio da taxa de câmbio, né? A principal moeda utilizada hoje no mundo para o comércio é o dólar, e cada moeda nacional vai ser conversível a essa moeda, que é o dólar. E a partir daí, qualquer país do mundo consegue comerciar com qualquer outro. A gente tem então a taxa de câmbio nominal, que é a taxa de troca entre duas moedas. Essa é a que a gente escuta na TV, acompanha pela internet a cotação diária. Ela flutua ao longo do dia porque ela é formada pela oferta e demanda de moeda estrangeira em um determinado país. Então, diariamente, existem pessoas comprando e vendendo moeda estrangeira, e a partir do preço de compra e venda dessa moeda é que a gente tem a taxa de câmbio. Eu tenho os ofertantes e os demandantes. Os ofertantes de moeda estrangeira são aqueles que conseguem trazer esses recursos para cá. Então, temos os exportadores, que venderam o produto lá fora, receberam em moeda estrangeira, só que para pagar os seus funcionários aqui dentro e as suas obrigações aqui dentro do país, eles precisam da moeda nacional. Então, eles vão no mercado financeiro, né? Não necessariamente eles, mas quem os representam em termos de instituição financeira, e vai adquirir a moeda nacional em troca dessa moeda estrangeira, desses dólares. No caso, temos também os investidores estrangeiros vindo adquirir ativos nacionais. Temos turistas estrangeiros vindo passear aqui no Brasil. Temos, por exemplo, o caso de um trabalhador brasileiro que está trabalhando em um outro país, ou um estudante que arranjou um trabalho lá e vai mandar renda para sua família aqui dentro. Também é um caso de oferta. Ou seja, qualquer pessoa que tem um direito lá fora, né, e vai trazer esse recurso para esses fundos para o Brasil, para o país de origem, e ele precisa converter isso em moeda nacional, então ele é ofertante. Quem são os demandantes? Todos aqueles que têm obrigações no exterior. Então, o importador, ele adquirir um produto lá fora, ele não vai pagar em reais, ele vai pagar em moeda estrangeira. Então, ele vai no mercado financeiro para adquirir esse produto. Nós não sentimos isso, por exemplo, quando adquirimos bens de aplicativos, por exemplo, mas a nossa operadora do cartão de crédito, ela vai, né, adquirir essa moeda estrangeira por nós. Temos também o caso dos turistas nacionais que vão para o exterior e aí precisam adquirir moeda estrangeira. Eles vão na casa de câmbio, a casa de câmbio então já efetuou essa compra no mercado primário, né, de moeda estrangeira. Temos o caso de um investidor estrangeiro saindo do país ou um investidor nacional indo adquirir ações em outro país. Então, todo mundo que tem a obrigação lá no exterior é um demandante de moeda estrangeira. Diariamente, então, a gente tem esses fluxos, né, de entrada e saída de moeda estrangeira, então oferta e demanda, e é isso aí que vai determinar a taxa de câmbio. Quanto mais a gente tem saída de moeda estrangeira, maior é a taxa de câmbio. Quanto mais tem entrada de moeda estrangeira, mais baixa é a taxa de câmbio, né? Oferta e demanda, como qualquer mercado. Quando a taxa de câmbio sobe, a gente fala que a moeda nacional está depreciada. E quando a taxa de câmbio cai, a gente fala que a moeda está apreciada. Isso sempre em comparação com o dia anterior, com o mês anterior, tá? Então, ela está mais apreciada ou mais depreciada.
Um outro conceito de taxa de câmbio é a taxa de câmbio real. Variáveis reais na economia, como a gente já viu, são aquelas em que a gente tira o efeito inflacionário. Então, no caso de taxa de câmbio, a gente vai medir o poder de compra da moeda nacional no exterior. Vamos ver então como que ela é calculada. A taxa de câmbio, a gente tem uma separação entre taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio nominal é a taxa de troca entre duas moedas, né? Então pode ser entre real e dólar, entre real e peso argentino, entre real e iene. A taxa de câmbio ela vai mostrar o quanto que eu tenho que disponibilizar da minha moeda para adquirir uma unidade monetária da moeda do outro país. Então, a gente está aí com o dólar batendo a 5,60, né, 5,50. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso disponibilizar R$ 5,50, R$ 5,60 para adquirir uma unidade da moeda estrangeira, que no caso é o dólar. E a gente tem um outro conceito, né, que é a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real vai mostrar qual que é o poder de compra efetivo da moeda nacional em termos da moeda estrangeira. Então, dado uma cesta de bens, eu consigo comparar qual é o poder de compra da minha moeda. Porque a taxa de câmbio nominal é simplesmente uma taxa de troca. Não estou mostrando qual é o poder de compra da moeda em termos da moeda estrangeira. Tá? Então, para calcular a taxa de câmbio real, como que a gente faz? É a taxa de câmbio nominal vezes a razão entre os preços, ou seja, vezes o nível de preços relativos entre o nível de preços do exterior e o nível de preços doméstico. Tá? Como que a gente consegue calcular a taxa de câmbio real? Taxa de câmbio nominal, que é o valor que a gente conhece de taxa de câmbio, vezes, aí eu coloco o nível de preços no exterior, seria o índice de preços. Imaginem o CPI lá nos Estados Unidos, e é dividido pelo nível de preços doméstico, pode ser o IPCA, aqui no Brasil. Seria o nível de preços em termos de inflação oficial entre os dois países. A gente tem aqui, então, a variação da taxa de câmbio real, né? O que vai mostrar a variação da taxa de câmbio real? Se o poder de compra aumentou ou reduziu da nossa moeda. Né? Para saber isso, como que a gente calcula? Eu vou calcular, então, a variação da moeda, da taxa de câmbio nominal, vezes 1 mais a variação do nível de preços externo, mais 1 mais, dividido por 1 mais a variação do nível de preços interno. Depois eu subtraio esse 1, né, porque de todas a gente somou 1, e a gente vai ter aí o valor, né, da variação da taxa de câmbio real. Se esse valor for negativo, né, quer dizer que houve uma valorização da taxa de câmbio real, então o poder de compra da nossa moeda aumentou comparativamente aí, né, esses dois movimentos. Se por um outro lado, né, a taxa de câmbio real apresentou um valor positivo, quer dizer que eu tive uma elevação da taxa de câmbio real, uma desvalorização. O nosso poder de compra, então, caiu. Então, os produtos importados se tornam mais caros. Por fim, vamos falar um pouco sobre os sistemas cambiais. O sistema cambial de um país, que um país adota, depende ali da interferência ou não do Banco Central nesse mercado de câmbio. Por exemplo, um sistema de taxa de câmbio flexível. Você não tem interferência do Banco Central. A taxa de câmbio é definida pela oferta e demanda de divisas diariamente. O lado bom é que o Banco Central ele não fica preso a isso para poder fazer política monetária, para definir o quanto de moeda que ele vai ter no país. Entretanto, você perde a previsibilidade da taxa de câmbio. Então, oscilações bruscas podem causar danos em alguns setores da economia. No caso do outro lado, da outra ponta, que seria o regime de câmbio fixo, o Banco Central ele vai definir qual é a taxa de câmbio. E como que ele faz isso?
ele oferta ou demanda a moeda estrangeira conforme a necessidade do mercado para que o preço permaneça naquele que ele determinou, né? Então, se faltar moeda no mercado e houver uma pressão para a subida do câmbio, o Banco Central vai lá e vende moeda estrangeira. Só que isso acaba, às vezes, esgotando as suas reservas internacionais e o país pode entrar em colapso. Ele pode acabar tendo a sua dívida internacional elevada e ter que necessitar e dar calotes, né, da dívida externa. Por outro lado, você tem uma previsibilidade na taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio hoje é, sei lá, R$2, né, para cada dólar. O ano que vem, R$2 para cada dólar, porque o Banco Central ele está ali diariamente comprando e vendendo moeda estrangeira para manter essa taxa ao nível que ele determinou. E a gente tem um terceiro regime cambial, que seria um regime de câmbio ajustável. Nesse regime, há interferência do Banco Central, mas ele não define qual é a taxa de câmbio. Ele só entra no mercado como quando ele sente de fato a necessidade, quando tem uma variação excessiva, né, tanto para mais quanto para bem menos da taxa de câmbio. A gente chama isso de flutuação suja, porque é um regime de câmbio flutuante, né, só que o Banco Central acaba guiando o mercado quando você tem algum fator aí que leva a uma variação excessiva. Então, no caso de uma alta rápida da taxa de câmbio, então a depreciação muito rápida, o Banco Central vai lá e vende moeda estrangeira nesse mercado cambial para tentar conter a elevação da moeda estrangeira. Por outro lado, quando você tem uma queda excessiva da taxa de câmbio, você vai ter aí uma entrada do Banco Central nesse mercado, comprando todo o excesso de moeda estrangeira, de maneira a elevar a taxa de câmbio ao nível que seja mais estável. Então, ele não define qual que é a taxa de câmbio que ele acha justa ou que ele acha melhor. Ele simplesmente entra quando sente necessidade. Esse é o caso da nossa taxa de câmbio aqui no Brasil.